Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio de número 7 do podcast Sorriso da Alma. Eu sou Flávia Carina, sou dentista integrativa biológica e hoje, nesse episódio de número 7 que é um número tão especial na minha vida, eu tô aqui em carreira solo para falar para você sobre odontologia biológica. O que é odontologia biológica? O que ela difere com a odontologia tradicional? E quais as ferramentas que hoje eu tenho dentro do consultório que estão me ajudando a fazer essa integração entre a saúde bucal, a saúde dos órgãos, a saúde emocional e a saúde física. Então, para você que nunca ouviu falar em dentista biológica, e para você, talvez, profissional, dentista, que está sentindo aí uma sementinha desse lugar de que pode ser ainda maior, pode ter um propósito maior, tanto para você quanto para o seu paciente, fica até o final, que eu tenho certeza que a gente vai abrir aí novos caminhos, né? Talvez novas sementes de entendimento de como isso pode se integrar, como a saúde da boca pode integrar com todo o corpo. Vou começar falando um pouquinho da minha formação. Eu sou cirurgiã dentista, formada há 23 anos, sou periodontista, formada há 13 anos e eu tô dentro dessa odontologia biológica há 7 anos, foi a minha primeira formação. Há 7 anos eu venho trabalhando dessa forma integrativa e mais sistêmica. E esse momento especificamente na minha vida talvez seja realmente um momento de mais maturidade, não foi algo simples para mim, né? Comecei ali com odontologia biológica, fiz ozonioterapia e assim, são cursos, são coisas muito diferentes e que exigem sobretudo um trabalho muito grande em mim, para que eu não fique rígida, né? Isso aqui não existe, isso aqui também não, o que é energia? Meu Deus, que bola de energia! Separar misticismo de física, né? O que é física, o que é misticismo, o que é ilusão, o que é fantasia. Então, isso tudo vem muito junto nesse contexto, sobretudo das nossas crenças. Então, eu acredito que esse é o momento, talvez, né? Com certeza, até esse espiral mais maduro da minha vida, que eu tenho conseguido integrar um pouco mais todas essas nuances de saúde que eu venho trabalhando no consultório. E então eu vou começar a falar sobre o que é de fato odontologia biológica, né? A odontologia biológica primeiro passo, não é uma especialização, ela é uma filosofia. Uma filosofia da qual nós, dentistas biológicos, procuramos materiais mais orgânicos, materiais mais ressonantes, mais limpos para o corpo. Por quê? Porque nós entendemos e nos baseamos num mapa que chama mapa neurofocal, aonde tudo o que acontece nos dentes, eles têm uma relação com os meridianos do corpo, como na acupuntura. Então, na acupuntura, que o paciente, eu gosto de citar a acupuntura porque é algo que o paciente está mais comum, né? Então, ele vai lá, faz uma acupuntura no dedinho da mão e aí o acupunturista fala, olha, doeu. Isso aqui é porque o seu baço, ele não tá legal, isso aqui é porque o seu estômago não tá legal. Então, é o mesmo princípio, né? Dos meridianos, em que cada dente é conectado com órgãos, com as questões emocionais. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um dente do siso, né? Ele está ligado a questões energéticas, ele está ligado ao coração. Então, nós, né, como dentistas biológicos, acreditamos, né, e nos baseamos para fazer as técnicas olhando dessa forma sistêmica e não somente abrindo um dente, resolvendo o problema do dente e separando ele do corpo. Vamos buscar as raízes dos problemas, né? Ou por que aconteceu essa cárie? Por que é que aconteceu esse sangramento? Foi só com fio dental? Da onde está vindo? Então, são perguntas um pouco mais profundas, buscando a raiz dos problemas. Vamos começar por aí. As técnicas normalmente são muito parecidas. Então, eu hoje no consultório,
As pessoas me perguntam, você faz limpeza? Sim, eu sou periodontista. Eu faço limpeza, eu faço restaurações, a gente faz cirurgia, faz muitos procedimentos, todos os procedimentos da odontologia tradicional. Porém, por exemplo, a minha limpeza hoje, ela não é feita mais, né, com base na especialização que eu fiz. Quando eu fiz a especialização, eu utilizava muitas técnicas, por exemplo, que utilizavam muito antibiótico. Utilizava muitas técnicas cirúrgicas mais invasivas, né, para se raspar, fazer a área de limpeza. Hoje, no consultório, eu utilizo, por exemplo, a ozonioterapia como auxiliar nos meus tratamentos periodontais. Por quê? Porque o ozônio, ele não vai tirar as bactérias ruins, né? Como remédio. Ah, mas você não usa remédio? Uso. Remédio é para remediar. Quando necessário, sim. Mas, de carro-chefe, de início, eu vou procurar materiais e métodos menos invasivos. E o ozônio é uma das ferramentas que eu tenho e que eu acredito que a grande maioria dos dentistas biológicos têm ou deveriam ter para ajudar em todos os tratamentos. Para o quê? Para ajudar a sanar as questões de fungo, bactéria, né, parasita ali naquelas regiões onde está fazendo, por exemplo, uma limpeza de bolsa, né, onde tem uma perda óssea. Exemplo, tá? Só para vocês entenderem e integrarem um pouquinho o que mudaria, por exemplo, da minha limpeza para uma limpeza tradicional a qual eu fiz. A questão do flúor, nós como dentistas biológicos temos uma visão diferente sobre o flúor, então o flúor também ele entra como uma toxina, então nós procuramos tudo fazer sem materiais com flúor, nós não utilizamos flúor. Em um outro tópico, talvez em uma outra gravação, eu pretendo entrar em temas mais específicos e mais profundos, inclusive talvez contar um pouco mais sobre como chegou até a história da odontologia biológica, citar nomes importantes como Weston Price, como Ernest Adler. Tem muitas pessoas que não foi um ou outro que inventou essa história, né? Tem histórias sensacionais que se basearam nisso, assim como por que não usar flúor. Nesse momento aqui desse podcast, que para não ficar tão extenso e pesado, eu quero trazer um aparato geral, né? Então, em outro momento eu quero entrar em cada tema ali para que a gente possa entrar mais profundamente em cada um. Mas voltando um pouquinho mais, o fato é que a gente vai procurando materiais menos invasivos. E aí, por exemplo, o que muda das técnicas? Algumas técnicas, elas não são iguais porque a gente tem mais cuidado para fazer, para sanar aqueles problemas, porque sabemos o impacto de cada coisa no dente. Então, vou entrar mais especificamente nos amálgamas dentários, né, que é um dos carros-chefes, digamos assim, dos diferenciais do dentista biológico. O amálgama dentária são aquelas restaurações pratinhas, né, as escurinhas. E eu vou falar um pouquinho mais sobre ele porque é uma das coisas que as pessoas mais têm e mais me procuram, né, por conta do amálgama dentária. O amálgama, aquela restauração pratinha, feita lá na escola, que normalmente são restaurações muito antigas, elas contêm 50% de mercúrio. Mercúrio é uma neurotoxina. Essa neurotoxina, ela não tem dose segura, como alguns outros metais no corpo. Qualquer dose do mercúrio é tóxica para o corpo e ele adora essa região aqui da tireoide e adora a parte cerebral. Então, você ter uma restauração no dente em amálgama significa estar sendo contaminado 24 horas com mercúrio. E sabendo nessa crença e nessa base de que o dente ele vai para os órgãos, né, que ele vai para o sistema inteiro, é muito simples de entender
o quadro de adoecimento. Por que se adoece hoje? E é onde eu começo a explicar para o meu paciente no início da consulta. Eu tenho um baldinho dentro de mim ali de toxina e outros de nutrientes. Se o meu baldinho de toxina começa a crescer muito, os nutrientes não dão conta de tirar essas toxinas e elas começam a transbordar. Para mim é muito simples entender o que é doença a partir daí. Então, se está doente, é porque esse baldinho de toxina já extravasou, né? Então, se eu desencadeio hoje, por exemplo, uma doença autoimune, o que me levou a essa doença autoimune? Quais são os tóxicos que estão contribuindo para essa doença autoimune? E o mercúrio é uma neurotoxina que leva a muitas doenças autoimunes, por exemplo. Por isso, ele é um dos nossos carros-chefes para limpeza. E aí, dentro da odontologia biológica, comparada com a odontologia tradicional, o que difere para tirar esse mercúrio, sabendo disso? Existem uma técnica para não deixar com que na hora da remoção o corpo seja mais contaminado ainda com o mercúrio. Então existe todo um cuidado, todo um protocolo baseado na IAOMT. Depois eu deixo nos comentários para vocês que querem dar mais uma olhadinha nisso. Segundo esse protocolo, nós temos a obrigação de não permitir que o nosso paciente seja mais contaminado com o mercúrio ainda. E nós também temos a segurança de não nos contaminarmos durante as remoções de amálgama com esse mercúrio que é inalado durante as remoções. Então, quando vocês assistirem lá no History alguma coisa, putz, a Flávia tá com aquela roupa de astronauta, pôs aquela máscara, qual é a intenção disso, tá? É não deixar com que eu me contamine e não contamine mais o meu paciente, porque quando pega a broca, normalmente põe na restauração, esse mercúrio é volatilizado, ele vai para o ar, ele vai para mim. Eu era uma pessoa, e assim como eu acredito que a maioria dos dentistas que fazem esse procedimento é muito contaminado com mercúrio. E esse mercúrio, ele me fazia muito mal. Foi a partir disso, dessas minhas limpezas, é que eu fui vendo que isso dava certo. Isso aqui não é uma ideia minha que eu fui lá também, fiz um curso maravilhoso e que eu já acreditei que eu tô aqui para falar. O primeiro passo de tudo isso foi eu ter feito em mim, né? Então eu, como dentista tradicional há 17 anos, eu estava muito contaminada, principalmente com mercúrio. Quais os sintomas que eu tinha naquele momento? Ansiedade, muita ansiedade, né? Pensamentos muito acelerados, tinha uma fadiga crônica, ficava muito cansada, sempre, muitas dores de estômago, constantes dores de estômago, e que eu achava que aquilo era normal, que era o fato de eu estar no looping de trabalho, né? Que eu achava que aquilo tudo era normal. Talvez, naquele momento, se eu tivesse visto alguém falando de odontologia biológica, eu ia falar, nossa, que gente doida, né? Ou porque eu estava tão no looping, de tão contaminada, que eu não tinha nem a consciência para ver o quanto ter a percepção de consciência como é que estava o meu corpo naquele momento, de tão inflamado que estava. Então, voltando, eu quis contar isso porque, assim, é tudo sobre mim também aqui. Tudo que eu faço hoje no meu consultório, tudo que eu estou falando para fazer, é porque eu faço em mim e é porque deu certo para mim. Então, o primeiro passo eu entendo hoje, dentro do que eu faço, é trabalhar com esses fatores da homotoxicologia. Não faz sentido, e eu falo isso muito em consulta também para o meu paciente, eu ficar, por exemplo, o paciente chega muito contaminado,
de amálgamas, né, como essas restaurações, chega muito cansado, e aí eu vou lá, dou um monte de suplemento, que essa é outra diferença do dentista biológico também, já vou entrando no enredo aqui. O dentista biológico, ele tem uma anamnese grande, não é uma consulta de 5 minutos, né, tipo, abre a boca ou vai direto para a cadeira. Ele vai saber da vida do paciente, vai saber a história da boca, se usou aparelho ortodôntico, para descobrir os focos bucais que podem ter ali e a história de vida. Então, dentro dessa anamnese, eu também tenho os testes que eu faço que vão fazer com que eu saiba quais os metais estão mais em desequilíbrio no corpo do meu paciente. Por exemplo, o mercúrio. Então, se ele tem muito amálgama dentária e a gente diagnostica lá, verifica através dos testes que o corpo está com mais quantidade de mercúrio, então já implica que aquele corpo está em perigo para eu tirar aquele amálgama dentário naquele momento. O corpo não está preparado, talvez, nem para eu fazer isso de forma segura. E aí, o que o dentista biológico, o que eu, na minha metodologia, faço com esse paciente? Eu primeiro monto um protocolo de como ele vai diminuir aquele barril de toxina. Então, lembra que eu falei ali no começo, um barril de toxina e um de nutrientes. Eu acredito ser sempre inteligente para o corpo, diminuir a carga tóxica primeiro, para depois subir a carga de suplemento, a carga de hormônio. Por quê? Porque se isso subir junto, não faz sentido. É igual dinheiro, né? É igual eu falo para o paciente no consultório, de dinheiro é mais fácil de falar. Se você ganha na sua empresa ou no seu trabalho 50 mil e gasta 40 mil e tem um lucro de 10, e eu falo para você, olha, a sua empresa vai bombar, vamos colocar mais suplemento, vamos colocar mais dinheiro aqui, você vai ganhar 100 mil. Coloquei mais coisa. Só que as suas despesas estão crescendo igual. E aí você vai continuar com lucro igual ou talvez com déficit igual. Não faz sentido. A conta vai começar a fechar mais, vai entrar melhor se eu o quê? Diminuir a carga tóxica primeiro. E depois o corpo vai se reajustando. Às vezes o corpo ele se reequilibra, não precisando eu ficar dando muitas coisas para o corpo, e sim eu tirar o que está intoxicando. O dentista, no caso eu, sei essa importância dos suplementos também. Então, o dentista biológico também vai suplementar, ele vai preparar esse corpo para estar forte, para combater o quem? Essas toxinas que estão apresentadas ali, dentro da anamnese, dentro de um contexto de vida, dentro do que o paciente está descrevendo. Eu estou cansado, eu estou com fadiga, meu estômago dói. Aí ele vai pegar e vai mapear isso. Onde é que está isso na boca? Quais são os focos da boca que podem estar potencializando com aquele problema ali? Então, dentro desses focos, podemos achar amálgamas dentárias. Podemos encontrar, por exemplo, o que a gente sabe também dentro da biológica, cavitações, que são malformações ósseas causadas durante extrações de dente, causadas, por exemplo, em dentes de canal maltratado. Então, esse entendimento, por exemplo, desses focos, dentro da odontologia tradicional, eu não tive, eu acredito que nenhum tem ainda, essa formação dessa consciência do quanto esses tóxicos que contém no dente ou esses tratamentos que acabam tendo cisto poderiam estar impactando diretamente na saúde sistêmica. Então, esses desbloqueios energéticos também são realizados e nós temos algumas ferramentas como a terapia neural que também trabalham nesse campo mais sutil. E aí, dentro desse contexto integral, né,
eu consigo ver hoje no consultório que eu fui um pouquinho, digamos assim, um pouquinho além, né? As minhas perguntas, elas não pararam. Porque o primeiro ponto de entendimento dentro dessa odontologia foi que dente, cabelo e unha vêm de um mesmo embrião. Eles se dividem de um mesmo embrião e são considerados, então, reservatórios. E por isso, dente, cabelo e unha são marcadores de saúde muito importante. Significa que se a reserva não está boa, né, ela já foi usada. Então o órgão ali, se o órgão está ruim, né, vamos dar um exemplo, né, se o estômago dói, se eu vou fazer esse caminho da reserva, provavelmente eu acabo encontrando, costumo dizer, uma mangueira aberta no dente ali, porque ela é a reserva, por isso ele é um grande marcador de saúde, assim como queda de cabelo, assim como fungo na unha, já indica que alguma coisa já está em desnível ali naquele corpo. E aí eu fiz outras perguntas para mim mesma ao longo desses 7 anos. Mas tá, se a parte física começa aí, mas quem é que mandou a informação para o físico? Foi a parte energética e a parte emocional. É aí aonde eu fui buscar mais terapias, mais estudos, mais conhecimento e cheguei então na minha formação de leis biológicas, aonde eu posso então hoje conectar também aspectos das crenças. O que das crenças hoje levou para aquele desequilíbrio? O que das crenças hoje contribui para um desequilíbrio que está afetando o órgão dente e que depois vai afetar o órgão do corpo ali? Como é que isso tudo vai se conectando? Vou dar um exemplo de novo, porque com exemplos eu acho que fica mais fácil desse entendimento. Então, dentro da odontologia biológica, vamos pensar na periodontia. Eu, especialista em pério. Perda de osso, tá? Tô perdendo o osso, tô com um problema periodontal ali. Vou fazer o protocolo diferente do tradicional, porque eu já vou começar a utilizar ozonioterapia. Eu vou me basear em saber como é que está esse corpo como um todo. Esse corpo está suplementado? Quais suplementos são importantes no corpo para que não haja a doença periodontal, para que não haja perda do osso? Outro ponto que diferencia dentro dos tratamentos. Seguindo esse raciocínio, já mudei a técnica, já mudei, digamos assim, o material que eu estava usando para pério, já estou usando também a questão de por que é que estava acontecendo isso frequentemente. Poderia ser um desequilíbrio em relação aos suplementos. Ok, melhoramos isso também. Mas além disso, o que é a perda óssea? Como é que chegou? Ah, meu pai também tinha, meu pai também perdeu todos os dentes, minha mãe também tem histórico disso daqui. Genética. Onde é que entra a genética aí nesse lugar? Ela entra em tudo, mas a genética hoje a gente já sabe que ela não determina a doença. Nós baseamos na epigenética. Então, se eu consigo chegar na raiz do problema que levou àquela inflamação ou àquela crença, eu consigo desatar essa bomba que está acontecendo aqui. E dentro da periodontia, da genética, e juntando com as emoções, como é que eu vou ver isso, Flávia? Meu Deus, que quanta coisa! Sim, quanta coisa! O que é a periodontia da perda óssea segundo as leis biológicas? Como veio essa informação? Perdas ósseas têm a ver com desvalorização sobre si, sobre amor próprio. Então é quando a gente faz as coisas pelo outro, fica fazendo pelo outro e esquece de nós mesmos. Então a perda óssea, a informação para a periodontia, por exemplo, ela vem muito dessa percepção do fazer pelo outro e não fazer por si. Então quando eu vou fazer um tratamento periodontal, é inteligente que eu, então, comece a integrar todas essas ferramentas no meu paciente. Eu vou ajudar o corpo físico dele, eu vou ajudar a suplementar, deixar ele mais forte, eu vou remover as toxinas
que estão presentes ali, as bactérias, eu vou limpar esse terreno e aí eu vou começar a construir a casa para que não aconteça mais desse terreno ruir. Como é que eu construo essa casa? Mudando o caminho, a rota daquela doença, mudando a rota da genética, perguntando para o paciente, mas e aí, como é que estão os hábitos? Tá escovando, não tá escovando, tá usando qual creme dental? A gente vai entrar com a técnica também, mas também o que está desencadeando aquilo por trás de um viés emocional? Como é que foi a história em cima dessa doença? É isso que normalmente a gente chama de trilhos do conflito. E dentro de cada sintoma, dentro de cada problema que o paciente traz para mim, seja de uma ordem física da boca, tenho cáries recorrentes, tenho periodontia, tenho um dente que já foi feito, já refeito e caiu, e eu fiz de novo e caiu de novo. Tenho muitas queixas num único problema que não se resolve. Esse é o lugar que eu tenho trabalhado, buscado como tudo se formou para chegar até aqui, toda a história desse dente. E então a gente encontrar junto outros caminhos para não acontecer mais aquilo que vem recorrente acontecendo. Só que eu só vou conseguir isso se eu integrar todos os corpos, né? O físico, o mental, o emocional, todos os corpos eles vão se conectando. Eu sei que é muita informação, as minhas consultas, cada uma é de um jeito, porque, e hoje está sendo muito desafiador para mim, né, porque eu não tenho a pessoa para me dizer em que ponto ela está, né, em que ponto de consciência ela está dessa integração dos corpos, de como ela vê a saúde dela. Então está sendo desafiador para mim e muito, né? E de repente se perder o básico aqui, porque exatamente isso, as minhas consultas elas são de acordo com a história de vida individualmente de cada paciente. E a informação que eu quero trazer para você hoje é que a maioria dos meus pacientes hoje também sofreram muitos traumas nos dentistas, muitos abusos. Faz a restauração, é um lugar de muita dor. E dentro desse lugar de dor, essa odontologia que integra, essa odontologia mais humana, ela conecta mais, né, de eu entender a sua dor, de eu saber que não tem culpados e não tem julgamento sobre a questão de ter cárie ou de ter uma prótese ou de ter perdido todos os dentes da boca. Não entra nesse contexto quando eu estudei, de saber que isso tem um fruto emocional, que ele tem um fruto de uma crença. E aí as coisas ficam mais leves para ter mais consciência para eu não precisar ficar falando para o meu paciente, olha, tem que escovar o dente, olha, tem que passar o fio. Não, a gente não entra mais nesse lugar, porque isso é consequência da consciência que eu vou introduzir no paciente à medida que ele é limpo. E essa consciência hoje, para mim, ela está vindo exatamente desse trabalho de homotoxicologia. A minha função e o meu servir hoje aqui, ela está em identificar o que tem de toxina, o que tem de tóxico, o que tem de sujeira na boca, que está impactando diretamente na saúde física do corpo, mas também na atração desses loopings emocionais, esses loopings de pensamentos, que quando o corpo está sujo, ele não consegue sair. Então, esse foi o meu caminho, de fato. À medida que eu fui conseguindo tirar esses barris de toxina do meu corpo, eu consegui pensar mais em presença, eu consegui ter percepção para saber o que era frequência, entender o que era campo de energia, não mais nos loopings, né, de crenças que eu vivia
porque eu estava muito condicionada a muitos tóxicos mesmo, né? Sobretudo o mercúrio. E é isso. Eu acho que senão a gente vai estender muito, vai ficar muito profundo e não era essa a minha intenção nesse episódio. Eu quero que você saiba que dentro dessa odontologia temos a ozonioterapia, a terapia neural. Eu trabalho também dessa forma sistêmica em associar essas crenças, essas questões das famílias, o que isso traz de dor no seu tratamento, no medo de tratar com dentista, no barulho do motorzinho. É realmente a gente poder integrar os corpos. Ela me dá condição melhor para viver de forma mais leve, mais feliz, com mais saúde, com mais energia, presença e consciência. Eu anotei, tô passando isso agora aqui por anotação, porque o vídeo deu um corte bem aí para mim. E eu senti que foi um momento que eu precisava estar em presença mesmo, para perguntar para mim mesma o que essa medicina está fazendo comigo, né? O que essa forma de entender sobre gestão, sobre energia, o que essa consciência está me trazendo agora, nesse exato momento, que eu intenciono para os meus pacientes e que eu intenciono para você que está aí me ouvindo agora, certa de que por ressonância e por frequência você também já está integrado, que o corpo é conectado com a mente, o corpo é conectado com as emoções, o corpo é conectado com a nossa alma. E para a alma poder aparecer, para que a intuição possa ser ouvida, é necessário, eu sinto que é necessário que o corpo acompanhe essa consciência. Porque se ele estiver pesado, se ele estiver sujo, se ele estiver com muito metal na boca, no corpo, ele vai atrair, né, de uma certa forma, as frequências compatíveis com que ele está vibrando. Então, é inteligente, eu sinto, né, cada vez mais nesse campo mais sutil, que a limpeza do corpo é muito importante para que a alma possa florir, né? E a alma somos nós, somos a alma, eu acredito que é o combinado que a gente veio fazer aqui. Olha, eu ficaria mais tempo aqui hoje, mas eu acho que a mensagem era essa, sabe? Hoje eu pretendo aprofundar mais em cada assunto. Agradeço o seu tempo, a sua escuta, que ficou aí até agora escutando. E eu peço que você compartilhe com quem você sentir no seu coração que vai ressoar tudo isso. E também deixe nos comentários, né, o que você achou, sugestão dos próximos temas. Eu aceito muito isso, que eu estou num momento aqui solitário, né, porém não muito, mas que para mim é muito importante saber a tua dúvida, como que eu posso contribuir dentro desse contexto, né, que você ouviu, que eu tenho vivido. Gratidão pela parceria sempre. Espero te ver no próximo episódio também com um convidado que assim será sensacional. Até breve.